E a Natália Beauty, meus amores, que não contente em revolucionar a indústria do design de sobrancelhas, cobrando mais de 12 mil reais para fazer uma sobrancelha, agora decidiu revolucionar também as redações nas colunas de jornais importantes de São Paulo, de canais de comunicação de São Paulo, utilizando, né, da IA para poder estar ajudando ela a formular o pensamento e distribuindo essa bomba aí pra gente, leitor, né? Inclusive, como vocês devem estar em choque, eu também estou mais ainda, porque eu nem sabia que essa mulher era redatora de um jornal, principalmente Folha de São Paulo, que é um dos mais importantes do país, né? Eu entendo que o preço que eu cobro não é acessível para todo mundo. E tá tudo bem, porque o meu serviço não é para todo mundo. Mas o que me incomoda... Ah, claro que tá tudo bem, meu amor. Você ganhar 12 mil reais pra fazer uma sobrancelha, perfeito demais. mesmo é a ideia de que cobrar pelo valor real do seu trabalho seja errado. O que realmente elitiza... Ai, desculpa. Assim, minha opinião, apenas minha opinião e mais nada. Não há nada neste universo que na minha cabeça entre de justificativa pra uma pessoa cobrar 12 mil reais numa sobrancelha. Mas tudo bem, uma sobrancelha que você vai fazer daqui uma semana já tá crescendo pelo de novo. O mercado não é o preço, é a falta de valorização de quem entrega um serviço de qualidade. Então, se você Não tem qualidade certa, meu amor. quer democratizar o mercado, não é cobrando barato, é educando as pessoas para entenderem que investir em si mesmas vale a pena. Agora você me diz, para democratizar um serviço, olha que frase que parece que é uma frase democrata, mas é uma frase, na verdade, elitista. Como você democratiza, você educa uma sociedade onde o salário mínimo é mil e poucos reais para fazer uma sobrancelha de 12 mil reais, para ela falar, não, eu tenho que fazer essa sobrancelha. Ou seja, se você tem, você faz, senão você fica com a sobrancelha de traturana. Aí, gente, a Diva gravou um videozinho um tempo atrás sobre uma reflexão que ela teve, que hoje em dia eu duvido, que talvez foi ela ter pegou do chat GPT, mas enfim. Tava refletindo sobre a IA agora e pensando sobre um termo muito legal que eu vi, que chama bolha da validação. O que é isso? E é preocupante, porque a IA, já tô vendo várias discussões sobre isso, ela puxa o nosso saco. Então o nosso GPT, ele puxa o nosso saco. Ele bajula a gente, ele defende, ele sempre vai falar, nossa, que ideia melhor, nossa, sempre. E aí isso cria uma bolha de validação, onde eu acho que o que eu penso, o que eu acredito, eu fico achando formas de provar aquilo. E o GPT é um perigo, porque ele valida todo mundo. Logo a gente perde a referência muitas vezes, né? Engraçado, né? Segura essa informação que saiu da boca da própria Diva. E aí é ruim, porque o GPT tá fazendo todo mundo ficar acomodado. Eu uso Segura. muito, uso todo dia, mas eu já tava percebendo. E eu direto falo, não quero que você puxe o meu saco. Eu quero que a gente discuta, que a gente debata, que a gente converse, que se você... Oh, meu Deus. Imagina o diálogo dela com o chat GPT falando isso. Eu não quero que você puxe os meus sacos, tá? Eu quero que a gente debata aqui. Eu e você, inteligência artificial, que pega um conceito de cada pessoa que deixou lá na sua base de dados e faça um pensamento. Trabalhe. não Seja um ser concordar, humano. eu esqueci de pegar o bifinho dos cachorros. Se você não concordar, que você fale, não que você concorde. Ai, gente, pra mim não dá. E façam isso com o GPT de vocês. Peça. Enfim. Esse vídeo aqui, gente, foi de quando ela recebeu a notícia que ela recebeu uma coluna na Folha de São Paulo. Pelo que eu peguei esse vídeo aqui, no tempo, ela postou isso em 2023. Ou seja, a Diva, ela já é colunista desse jornal, já tem vai fazer 3 anos. E eu pelo menos eu e a maioria das pessoas só descobrimos que a Diva era essa redatora agora em 2026 por conta de polêmica, gente. É isso. O nome das pessoas, as coisas, como é que se diz? As conquistas, quando tá positiva demais, ninguém dá a mínima ideia. Não dá nem ousadia. Agora estourou uma bomba, o povo tudo vai falar, não adianta. Meu amor, deem hello pra nova colunista da Folha de São Paulo. Sim, eu fui convidada para ser colunista. E já fui visitar o jornal. Fui visitar toda a redação. Gente, eles prepararam um almoço pra mim. Convidada, tá, meus amores? Ela nem foi atrás, ela foi convidada pra ser colunista.
Vocês têm noção? Claro que eu fui de Eu aqui na Folha almoçando com vocês. Ah, não, gente, eu tô muito suportável. Eu falei, eu vou construir o mundo do jeito que eu acredito que ele seja bom. E ter pessoas pra comemorar com você. Melhor ainda. Colunista da Folha. É bem tal qual aquela menina que falou assim: eu quero mudar o mundo. Aí o cara pergunta, o entrevistador pergunta: qual é o curso que você faz? Ela, publicidade. Não tô julgando ninguém, tá? Inclusive, mérito dela, parabéns, ó. É isso aí. De São Paulo. Eu vou começar a escrever sobre empreendedorismo feminino. Sobre a dificuldade Gente, da é o mulher. primeiro jornal. Escutaram, né? Foi isso que ela falou que ia escrever nessa coluna de São Paulo. Empreendedorismo e dificuldade da mulher. Isso daí, ela até que tem um local de fala, né, meus amores? Até porque ela é uma mulher empreendedora, ela conseguiu... Como posso falar isso de uma forma que não ofenda ninguém? Convencer as pessoas de que é normal pagar 12 mil reais numa sobrancelha. Então ela é um case de sucesso, né? Agora eu fico curioso, na verdade, pra saber a formação dela. Porque assim, como uma pessoa de design de sobrancelha ganhou uma coluna em um dos portais de notícias de comunicação mais importantes do país, né? Porque eu acredito que exija faculdade, né? No mínimo um jornalismo aqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Qual faculdade a Natália Beauty fez? Natália Beauty, nome artístico Natália Martins, não fez faculdade tradicional, focando sua trajetória no empreendedorismo e especialização técnica na área da beleza. Ela construiu seu império na micropequena... Ah, que legal, gente. Ela não tem formação acadêmica nenhuma. Muito bom. Além de estar usando chat GPT, ainda tira a vaga de uma pessoa que tem a formação para aquela área específica. Mas enfim, gente. Brasil, né? É muito esperar, não. E também não tirando o mérito da querida, porque quem, afinal de contas, foi ela que foi convidada, né, meus amores? Ela nem se deu trabalho, né? Por favor. É muito lindo perceber como o empreendedor brasileiro médio carrega dentro de si um tudólogo. Olhando isso aqui, me parece que a Folha de São Paulo tentou entrar no hype do formato tipo, colocamos um analista em geopolítica para fazer sobrancelhas e uma designer de sobrancelhas para fazer análise de geopolítica. E na minha divagação, isso só não aconteceu porque eles não encontraram um diplomata disposto a colocar as mãos numa pinça e trabalhar, mas conseguiram a empreendedora conhecida por cobrar 20 mil reais para fazer uma sobrancelha, disposta a dar pitaco em política internacional. Sabe por quê? Um dos assuntos que eu acho que eu sempre carrego comigo é quanto mais você tem conhecimento sobre as coisas, menos você sabe que você sabe. Sabe? Tipo assim, quanto mais conhecimento você adquire, mais você sabe que você não sabe de nada. E também você tem a noção, vai virando a noção de tipo, noção misturada com medo. Se eu não entendo disso, por que eu vou dar pitaco naquilo? Então, deixa quieto, meus amores, eu não vou chegar ali, eu vou recolher ao meu núcleozinho que eu sei e pronto, acabou. Eu espero que vocês entendam que eu não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. Se uma pessoa trabalha em determinada área e é reconhecida por aquilo, inegavelmente ela tem o seu mérito. O que eu não espero e me causa até certo desconforto é ver que uma pessoa notória no ramo de beleza e estética seja ouvida como uma autoridade sobre a situação da Venezuela. Se fosse o caso de um vídeo ou até mesmo de um texto postado no seu perfil pessoal, não estou dizendo que seria 100% defensável, porque logicamente depende do conteúdo disposto ali, mas seria diferente do que isso estar respaldado por um dos maiores jornais do Brasil. Até porque você nunca vai esperar, nunca vai passar na sua cabeça que você vai pegar, abrir uma folha de um jornal falando sobre política, geopolítica, e a coluna ser escrita por uma pessoa que faz sobrancelha. Ou não é desmerecendo ela, mas, sei lá, ou um médico que tá falando sobre isso, ou sei lá, um advogado que tá falando sobre geopolítica. Não encaixa, não é questão de, igual ela falou, tá desmerecendo uma profissão ou outra. É que assuntos diferentes, de formações, de conhecimento, de bases diferentes. Uma coisa que não se encaixa, que não entra na cabeça, sabe? Tipo, é muito surreal o que acontece aqui no Brasil, sério mesmo, gente. Eu vou reiterar aqui para deixar isso bem claro, eu não estou falando do conteúdo e nem da forma deste conteúdo, porque o conteúdo neste formato poderia ser qual fosse, se a favor ou se contra, e sinceramente, lendo a coluna, eu acho que poderia pender tanto para um lado quanto para o outro, porque é extremamente superficial, não existe um aprofundamento no assunto, e aí a gente falaria... Até porque quando uma pessoa não tem embasamento e estudos relacionados àquilo, ela não tem como
aprofundar em algo que ela não tem conhecimento. Mas o que me choca, gente, não é nem ela escrever e colocar. O que me choca é na redação, né, obviamente, tem as pessoas, como é que se diz? O pessoal que corrige, né, que faz a correção e que aprova para poder passar no jornal. Isso é o que me choca mais ainda. O nível de credibilidade descendo drasticamente, pelo menos na minha opinião. Tudo, mas estamos falando aqui do formato. Insisto no ponto de que cada profissional tem a sua expertise. Eu sou formada em Direito e vocês não vão me ver tentando fazer uma cirurgia cardíaca. Exatamente. E eu sou formado em uma área que vocês não vão me ver tirando uma sobrancelha ou então escrevendo em uma coluna de um jornal falando de uma coisa que não tem nada a ver com o meu ramo. Natália Biuri como colunista da Folha de São Paulo. Bom, esse tweet aqui, como vocês podem ver, viralizou horrores lá no Twitter. Gente do céu. A Folha convocou uma vendedora da divisão de acesso para opinar sobre a situação da Venezuela. Gente, desculpa. Ei, para de palhaçada, tá? Primeiramente, que independente de não querer desmerecer as revendedoras Avon, não, que elas são babado, tá? E outra coisa, ela faz sobrancelha, não tem nada a ver com o Avon. Twitter. E aí, gente, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui atrás de algumas coisas. Primeiro eu entrei lá no LinkedIn e aí eu descobri que a Natália Biuri, ela é colunista da Folha de São Paulo desde 2023 e da revista Exame desde 2024. Mas ela é colunista de assuntos geopolíticos? Não. Ela tem esse tipo de coluna. Opinião, Natália Biuri. Natália Biuri não é o nome de colunista, pois é. Esse é o seu problema, não o meu. Natália Biuri não é o nome de colunista? Pois é, esse é o seu problema, não o meu. Como a liderança Nutella e a falta de pulso firme estão afundando as empresas. Enfim, Ai, que diva, meus amores. É isso aí, ó. Continue no seu ramo. Tava no seu ramo desde 2023, ninguém tava pesando na sua. Você foi falar as coisas que não deveria. Foi falar da Venezuela, mulher. Oh, meu Deus. Conteúdos de colunista bem coach, que eu particularmente não gosto, mas tem quem gosta, tem público. Filha, tem, viu? O que mais tem, infelizmente, é quem ama coach. Eu particularmente também não suporto. Mas vi tudo sobre Natália Biuri, vi cursos, de tudo que ela já fez na vida, mas ela não tem nenhum curso de geopolítica internacional. Não é professora, não é uma relações internacionais, nada. Ela é uma mulher que fez muito sucesso, né, com o seu trabalho. Não vou tirar o mérito dela nisso, né, de uma sobrancelha de 8 mil, 12 mil, 50 milhões de reais. Não estou aqui menosprezando o trabalho. Mas, dito isso, eu tive que ler o que Natália Biuri tinha a dizer sobre um conflito geopolítico internacional extremamente complexo. A curiosidade foi tanta, gente, que eu perguntei para todos os meus amigos que assinavam a Folha de São Paulo, ninguém assinava, eu tive que pagar R$6,90 para poder ler na íntegra do que se tratava. Meus amores, toma, vai falar mal de mim, mas vai pagar pra falar mal de mim. Natália botou na mesa. E assim, pontos, tá? Ela divide ali o texto dela em partes. Ela começa falando, né, do que aconteceu. Depois ela fala sobre estatismo, né? Aí ela fala sobre como você tentar ser alguma coisa virou sinônimo de fracasso. Fracasso não, né? Falha moral, vamos dizer assim. E aí ela faz uma analogia com o empreendedorismo, que de certa forma é a coluna dela ali para falar disso. E aí que vem a parte que eu li, reli, refleti. E a minha percepção foi: falar sobre o Brasil neste contexto, pra mim, Gabriele, é de extrema burrice. Porque dizer, né, no final de um texto que o Brasil assume riscos por conta de um governo que está interferindo, né, nas decisões dos empresários e com excessivas regulamentações, fazendo com que seja uma punição do sucesso alheio. É isso mesmo, gente. O Brasil está punindo os seus empreendedores, né, do sucesso. E aí, o que isso tem a ver com a Venezuela? Mas enfim. É por isso que certas coisas não têm que ser faladas. Eu acho que todo mundo vai ter essa opinião, mas escrever certas coisas numa coluna de um jornal tão importante como a Folha de São Paulo, de um assunto tão sério, é meio surreal. Agora vocês me dizem, pra que a Natália Biuri foi inventar de falar de uma coisa que ela não tem nem um pingo de propriedade de fala e nem estudo suficiente para poder fazer uma coisa dessa? Por quê? Se ficasse lá bonitinha falando sobre as coisas de beleza dela, do empreendedorismo, disso, aquilo, com as matérias baseadas nas funções coach dela,
Pronto, ninguém tava incomodando ela. Até porque já isso vai fazer 3 anos que essa mulher é redatora da Folha de São Paulo. Já foi de outra revista e todo mundo deixou ela em paz. Agora vai me meter a opinião em geopolítica. Pra quê? Pra poder se ferrar. Porque depois disso aqui, meus amores, o povo começou a embaçar na dela, né? Porque simplesmente ficaram revoltados. E é um assunto um pouco revoltante, principalmente se for para pessoas das áreas que não tem essa oportunidade que ela teve. Não é que inveja, é que tipo, mano, você fez um curso, você estuda, você faz as coisas e não consegue as mesmas oportunidades. É meio injusto assim, mas enfim, gente. Descobriram que a Natália, além de ter essa coluna e de falar essas coisas, ela usa simplesmente o uso de IA para gerar esses textos. Que como a própria moça falou aqui, já não são textos tão profundos assim. E isso causou uma grande revolta para os profissionais, né? Porque, afinal de contas, gente, a profissão de um jornalista, de um colunista, é escrever, né? Colocar a reunião de dados, de análise, de estudos, com a sua opinião, obviamente, mais com embasamento de dados em um canal de comunicação. Pois bem, aí o que aconteceu? Isso veio à tona que ela usa IA, e ela decidiu se posicionar e assumir, né? Porque também não tem pra onde correr, né, meus amores? Né? Se ela não assumisse, eles iam pegar e provar que ela estava fazendo uso de IA. Então ela foi lá e fez o quê? Foi lá na Folha de São Paulo, gente, e publicou um artigo com a collab, né, Folha de São Paulo. Natália Beauty. Um leitor enviou uma reclamação à ombudsman da Folha dizendo que meus textos são escritos por inteligência artificial. A resposta curta é sim. Eles são escritos com apoio de inteligência artificial. Que é a mesma coisa, né, meus amores? A resposta completa é que o conteúdo, a opinião, o ponto de vista, a vivência e a responsabilidade são integralmente minha. Aí você me diz, a resposta completa é que o conteúdo é dela. Tá, que conteúdo? Que o povo tá falando que é super raso. A opinião, ok, a opinião é sua. Oh, beleza, você pode ter. O ponto de vista, que é a mesma coisa de opinião. A vivência na Venezuela, bicha, se toque, né? E a responsabilidade são integralmente minha. Responsabilidade. Agora, a palavra responsabilidade, pessoa da área da beleza, escrevendo sobre Venezuela em um jornal de comunicação. Enfim, é coerência, né, meus amores? O que existe nos artigos não é inteligência artificial substituindo o pensamento humano. É inteligência pessoal organizada por uma ferramenta. Ô, gente, por isso que eu tenho certeza que quem ajudou ela a fazer esse texto aqui, com certeza foi o ChatGPT também. Meus textos usam inteligência artificial, meu pensamento... Não, até porque é como se fosse um estagiário, né? Você pega e fala, fulano, me dá um texto sobre a Venezuela. Esse estagiário vai, pega, faz todo o negócio e te dá na mão. É basicamente isso. A resistência à tecnologia nunca foi sobre ética ou qualidade. Sempre foi sobre medo, medo de perder espaço, medo de não acompanhar, medo de admitir que o tempo ficou mais valioso do que o ritual de esforço manual. Falou a diva que, na sua profissão principal, usa uma pinça manual e faz a arte na sobrancelha sem a ajuda de nada de inteligência artificial, tecnologia, nem nada. Achei que a Natália Beauty só fazia sobrancelha de 8 mil reais. Aí eu descobri hoje no TikTok que ela tem uma coluna na Folha de São Paulo. Eu também. Hoje não, na verdade, né? Quando eu tava montando a pauta, eu simplesmente fico chocada, ainda estou. Descobri porque deu uma polêmica, né, que ela escreve os textos dela com IA e ela admitiu isso. Só que vamos lá, ela tem lá uma coluna na Folha de São Paulo, super importante, muito escritor, que tem pensamento crítico coerente que ele escrever lá. Só que não, ela tá lá escrevendo porque ela tem nome dela, não sei o que, tá, mérito dela, tudo bem. Aí ela vai escrever o texto crítico dela. Aí quem escreve é a IA. Qual é o sentido lógico de você ter um espaço na Folha de São Paulo pra dar a sua opinião e você nem sequer escrever a sua opinião? Se eu quisesse saber a opinião do chat, eu perguntava pro chat. Se você não tem tempo de escrever o seu próprio texto, fecha esse quiosque. Deixa outra pessoa que tem tempo de escrever, pelo amor de Deus, vai fazer sobrancelha. E pior, os textos dela, eu li 2, né? Eu li um do negócio lá do Maduro, quando o Trump capturou o Maduro, um texto, tipo, basicamente falando que faltou mindset na Venezuela. E aí eu vi outro, que vocês podem até pesquisar, falando que, tipo assim, que trabalho não é spa, que tá com muito mimimi ultimamente, muito negócio de cota social, de pegar deficiente, não sei o que, só como fachada. Sabe, um negócio, um papo. E isso que volta lá, repetir lá o começo do vídeo, que construir um mundo melhor cheio de amor. E que amores são esses? Claro, cada um com suas opiniões, livre pensamento. Conto que não esteja na Folha de São Paulo, né? Que você escreva seu pensamento, não o chat, né, minha querida? E que não seja no portal de comunicação a nível nacional, né? Se reduza as suas posts lá no seu Instagram.
pode debater de igual para igual. Você escreve seu pensamento lá e eu discordo, não. No momento eu tô falando com o chat, não concordei com o que o chat escreveu. Mas isso aqui não é nenhuma crítica às palavras de Natália Beauty, até porque nunca vi ela escrever nada, né? A galera fala que não usa IA, mas usa. Então, o que eu vejo é uma grande falta de coragem de falar que usa, com medo de falar que usa IA, gera uma incapacidade de inteligência, ou de pensar, ou de ser profundo. Gera. Até porque todo mundo fala que os textos que estavam escritos lá era tudo superficial. E gera assim, gente. Vou dizer, sabe por quê? Teve uma época lá no meu trabalho que eu tava simplesmente falando assim, olha, eu tô atolado de coisa pra fazer. Preciso escrever um e-mail pedindo tal coisa. Eu ia lá e só pedir o chat, e faz isso aqui pra mim, ele ia lá e fazer. Chegou um dia que tinha uma menina lá do meu trabalho, que trabalhava comigo, uma amiga que eu amo muito, que ela é formada em literatura. Ela simplesmente falou assim, João, você não tá tendo mais pensamento que você tá deixando a IA pegar e fazer seu próprio texto. Você tem capacidade de montar um e-mail. Eu não tava com capacidade mais de montar um e-mail, gente. Eu parei e falei assim, meu Deus, preciso abandonar um pouco isso, porque eu não tô mais raciocinando sobre as coisas. Porque às vezes o chat também erra, gente. Então, tipo, você pede uma coisa, às vezes ele não tá entendendo exatamente o que você quer e dá umas desinformaçãozinha uma outra ali. Mas, ainda assim, escrever um e-mail, uma coisa assim, é uma coisa. Você pode usar uma inteligência artificial. Ah, eu tô cheio de coisa no trabalho, vou fazer um e-mail aqui rapidinho. Beleza, sem problema algum. Agora, publicar. Fazer do seu trabalho, porque o trabalho de um colunista é escrever. O trabalho de um colunista é escrever. Você colocar uma IA pra fazer, gente, isso daqui pra mim é Black Mirror. Entende? Ontem até a gente estava conversando sobre isso e foi uma comparação que faz sentido. E eu fico simplesmente chocado que ela fala isso com convicção que você fala, Mona, você ainda acha que tá certa? Com certeza, né? Pra tá falando. É a galera, igual a galera que usa e não assume. Ai, gente, esse daqui eu não vou nem julgar, né? Porque se uma pessoa é do ramo da beleza, qual outro exemplo que você acha que ela ia dar? Você acha que ela ia falar sobre as coisas da Venezuela, de geopolítica, da economia dos Estados Unidos, não sei o quê? Não, ela ia dar um comparativo ali, filha, ó, pau a pau. A empresária Natália Beauty tem uma coluna na Folha de São Paulo. Um leitor escreveu ao jornal dizendo que um detector de inteligência artificial apontou que os textos dela eram feitos em grande parte por IA. E Natália não negou que tinha ajuda da tecnologia. Ajuda. Ô, Iazinha, o ChatGPT, sei lá, vai lá, pega aqui, ó. Eu quero colocar minha opinião, assim, bem ácida sobre a questão da Venezuela. Faz um textinho, vamos criticar o governo atual brasileiro também. Toma, eu quero essas informações, você compila e me dá um texto, tá bom? Vou dar uma voltinha ali rapidinha, vou tomar o meu cafezinho, vou fazer uma sobrancelha. Quando eu voltar, você já me dá o texto na mão. Ajuda. Mas disse que as ideias eram dela. A IA só estruturava o pensamento em texto. Por isso que eu fiquei muito chocada, na verdade, chocada mesmo, com a repercussão e a surpresa das pessoas, porque Gente, você ainda ficou surpreso com uma pessoa que não entende nada de geopolítica, vai pedir ajuda ao ChatGPT pra montar um texto raso ainda, pro final das contas. Não é de se chocar, né, meus amores? Chocante é a pessoa que leu, o pessoal lá de revisão de texto leu, e mesmo assim aprovou e ainda colocou no ar. Aí você se liga, né? Você vê a credibilidade que esse jornal aí tá passando. quem que não tá usando hoje? Tipo, pra mim, assim, hoje eu tô no mundo e eu incentivo muito as pessoas a usarem, A empreendedores, gente viu mesmo lá no começo do vídeo. todo mundo. Isso não invalida, aí que tá. E eu tenho certeza, porque não é arrogância, é congruência. Eu estudo, eu leio, eu tenho repertório, eu leio livros, sabe? Uau, Eu sou extremamente estudiosa. dá pra ver mesmo no seu currículo de graduações. Como é que seriam os seus textos sem A? Você acha que eles seriam muito piores? Não, eu acho que eles seriam carregados com mais explicação. Ah, pronto, meu amor. É tudo que as pessoas precisavam. Mais explicações, mais dados, mais informações. Porque todos, pelo que tudo indica, é rasos, né? Porque às vezes eu arborizo. Então, por exemplo, eu vou falar de um assunto, eu conto do detalhe assim, era tarde, 5 horas, estava frio, tinha uma folha caída no chão e o vento passou e eu senti o cheiro, então eu vou... Mas isso não é tipo de texto que você coloca na coluna, não. E outra coisa, se eu não me engano, você pode fazer um texto gigantesco que tem um pessoal também que faz a revisão e pede pra diminuir. Tem uma profissão que faz isso também, né? Se eu não estiver doido.
Um profissional. muito no detalhe. E no, por exemplo, no artigo tem um número de caracteres que não pode ser mais que aquilo. Então, às vezes, eu simplifico um pouco a ideia, mas Você não, chat. me deu uma boa ideia. Olha, você me deu uma boa ideia. Eu vou escrever pela primeira vez na televisão, meus amores. Vai ser a primeira vez que eu vou escrever um texto meu. Olha que boa ideia. Eu, colunista de um meio de comunicação gigantesco a nível nacional, de um jornal grande. Você me deu a ideia. A primeira vez, vou fazer um texto sem uso da IA. É isso. Eu acho que o próximo texto vai ser justamente o texto que eu não usei IA. E, tipo, trazer muito uma versão dessa. Porque às vezes o leitor fala... Gente, olha... Eu não sei nem o que dizer, escutando uma coisa... Tipo assim, é um show de absurdo, assim, que eu simplesmente fico chocado. Sério. É isso aí, ó. Poxa, tá aí, menina. É assim que você tem que escrever. Deixa eu atualizar vocês E ela não gostou nada disso não, tá? Dessa entrevista. sobre um caso que aconteceu envolvendo meu nome essa semana e deu maior bafafá. E assim, recebi muito ataque, tá? Um amado Ai, gente, tadinha, né? Nossa, como ela... tentou me derrubar, um leitor desocupado da Folha de São Paulo. Leitor... Ele, não desocupado, tô falando assim, porque ele teve o trabalho de buscar o e-mail do Ombudsman, da Ombudsman, que é uma mulher, da Folha de São Paulo, que é um cargo onde a pessoa fica buscando erro o dia todo na empresa. Eu quero um dia ter um desse na minha empresa. Mas que bom, né, que acha, porque isso daí é um absurdo. Isso tudo é um show de absurdos, né, gente? E que bom que tem pessoas que geram esse desconforto para todo tipo de profissional. Isso não é nem questão positiva ou negativa, porque assim, para você como um profissional é bom que as outras pessoas mostrem, apontem onde você tá errando, olha, isso aqui não é certo, para você tentar se aprimorar em outras situações também. Que bom que tem isso em empresas. E que bom que tenha isso, porque abre a visibilidade do público, porque assim, às vezes você tá ali lendo um jornal, correndo, ouvindo matérias, porque no subconsciente, né, de todos nós, subentende-se que se você tá falando sobre alguma coisa, você tem prioridade de falar. Se você vai no médico, consultar sobre alguma dor, ele fala, olha, você tá com isso, 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 eu preciso que você faça isso. Você está confiando nesse médico. Se você está indo no advogado e ele falar, olha, você vai fazer isso e isso com essa lei, você tá confiando no advogado. Se você está lendo uma coluna de um jornal, automaticamente você também acha que está lendo algo baseado em um pensamento através de estudos de dados formulados por um profissional dessa área. Acho que hoje eu que faço esse papel. Enfim, ele pegou, achou o e-mail dessa pessoa, mandou um e-mail pra ela, Divo. tá? Falando que eu usava IA nos meus textos. Foi lá, falou que buscou e pedindo pra eu me pronunciar. Beleza. Aí a Folha me pediu pra explicar, eu tenho um ótimo relacionamento lá, gente. Dá pra perceber, né? Porque por essas bombas de texto que eles aprovam. Sério. Na minha opinião, tá? E aí, elas pediram. E, gente, pra mim, ter que explicar como é que eu uso a IA na minha criatividade é como explicar por que eu pego o elevador sendo que tem escada, sabe? Por que Não, meu amor. Tem nada a ver com uma coisa... Você vai de elevador, tem a escada. Por que a gente usa calculadora se a gente pode pensar com a mente? Por que um arquiteto usa AutoCAD? Sei lá, se ele pode... Vamos lá, o AutoCAD você usa, você ainda desenha, tá? Você só não desenha no papel, é outra ferramenta de desenho, você vai desenhar ainda. A calculadora, você vai fazer a conta. O elevador, você vai subir. Ok. Mas aí, você tá pegando, dando informações para ela criar uma coisa através de pensamento de várias outras pessoas, de uma base de dados. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso eu digo que seja mau caratismo você comparar uma coisa com a outra, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você pegar o seu texto, usar tá lá escrevendo, usar um corretor de palavras, ver se tem alguma questão de... Como chama? Sites para ver se tem plágio ou não naquele texto. Isso é uma coisa. Outra coisa é você utilizar de uma ferramenta que você dá um comando para ela, como se você estivesse dando um comando para um estagiário ou para um funcionário, e ele vai desenvolver através de diversos pensamentos reunidos de uma base de dados, tá? Vamos separar uma coisa que é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Olha o meu caratismo. Desenhar, enfim. E eu respondi com muita naturalidade. Eu uso e ela me ajuda muito. E eu não entendo o preconceito com inteligência artificial, porque não adianta a gente querer ficar lutando contra uma tecnologia que mudou o mundo. E outra, a nossa IA tem muito da gente, ela é tipo o nosso reflexo. Segue o nosso comando, recebe as nossas ideias, trabalha sobre o que a gente escreve pra ela. Por exemplo, eu uso IA pra tanta coisa hoje e eu ganho tanto tempo com isso. Só não pra fazer sobrancelha, né, meu amor, de 12 mil reais. Pra fazer o que eu quiser, trabalhar mais, ficar com as minhas filhas, fazer o que for, entende? Trabalhar mais na sobrancelha, porque na coluna quem trabalha é o ChatGPT.
Então, aí depois que aconteceu isso, eu peguei na minha coluna de segunda-feira, que eu escrevo toda segunda-feira, escrevi um texto todo falando sobre isso e pedindo uma discussão das pessoas se usam ou não IA. E, gente, só pra vocês saberem, é liberado, tá? Assim, jornalista já usa há muito tempo coisas muito parecidas pra Não é porque é legal que é legal, tá? Tem tantas outras coisas aí que não é legal, tipo um Little Tiger aí, é liberado. Mas é legal? Será que é legal fazer isso? Não sei. escrever. E não É muito triste, né? Você parar pra pensar que tem pessoas que tiram a oportunidade de pessoas que têm a formação de uma determinada área. E, além disso, ainda utiliza de ferramentas pra poder fazer algo que uma pessoa... Ou seja, tá tirando duas vezes, sabe? Você não tem formação, tira a pessoa que tem formação. Aí você, sem a formação, pede uma ferramenta pra fazer algo pra você. Ou seja, essa ferramenta, com certeza, ela vem... A base de dados que ela vai gerar isso tem um pouco de pensamento de estudantes, sabe? De estudiosos, do caso. É surreal. Constitui o nosso raciocínio, entendeu? E aí eu fui e publiquei esse artigo falando sobre o que aconteceu. E no outro dia, além da Folha ter publicado no Instagram, quando o artigo dá bom no site, eles publicam no Instagram. E além do Instagram, foi pro jornal impresso do outro dia. E eu fiquei curiosa, pra mim foi um choque, porque pra mim, a IA ela já tá muito dentro do mercado da nossa vida. E assim, é como proibir um GPS, tipo, É porque você tá usando de uma forma meio que covarde, na minha opinião. Porque assim, claro que você pode usar o uso da IA, tá aí pra isso, né, gente? Todo mundo usa, não vamos ser hipócritas. Mas assim, tem coisas e coisas, sabe? Tem locais e locais de uso. eu não vou usar o Waze, eu vou usar o papelzinho aqui, o caderninho pra desenhar o mapa, porque eu não quero. Eu quero ter que pensar no caminho. Então, gente, para Gente, que covardia isso que ela tá falando, sério. com isso. Para com isso. Eu queria saber de vocês, como é que vocês já estão usando? Vocês já estão usando? Vamos discutir sobre isso? Eu uso mais pra fazer o meu trabalho, que eu faço diariamente. Não. Pode me auxiliar em uma coisa ou outra, igual eu falei. Ajudar a formular um e-mail, uma vez ou outra, que hoje em dia eu nem tô usando mais, porque eu já tava achando que minha cabeça já não tava juntando as pecinhas do jeito que tinha que juntar. Porque eu realmente fiquei bem preocupada. Então, se você usa inteligência artificial e tem vergonha de falar, para com isso. Meu Deus do céu. É isso, gente. O que a gente pode tirar de lição é assim: quanto mais você estuda, mais você tem conhecimento, mais você sabe que de nada você sabe. E quanto menos você estuda, menos você vai atrás de informação, mais você acha que domina sobre um assunto. E isso é muito preocupante, porque assim, é muito doido que quanto mais você tem conhecimento, menos você tem coragem. Enquanto menos você tem conhecimento, mais coragem você tem. É a lei da vida, né, meus amores? Minha energia chegou a baixar aqui agora. O que a gente tira de lição desse vídeo é que não utilizem inteligência artificial para substituir o trabalho de vocês, tá, meus amores? Esse é o conselho que eu dou. Beijos, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal, dá like se você estiver curtindo. E até o próximo vídeo.